Muitas pessoas não fazem ideia de que estão em um relacionamento tóxico. Muitas pessoas não conseguem perceber os sinais de alertas que precisam ser levados e considerados naquela relação ali. Assim também como tem pessoas que não conhecem os sinais positivos que deveriam estar na relação para que ela possa funcionar de verdade. E olha, o fato de você não se atentar a esses sinais de alerta, isso vai lhe custar tempo demais de vida e talvez muita dor emocional. Quer ver um exemplo? Quando começam a te chamar muito assim de maluca ou de maluco, ah, você é neurótico ou você é neurótica, chamam você assim por tanto tempo, vai chegar uma hora que você vai começar a acreditar que realmente você é neurótico ou que você é neurótico. Quando rotulam demais que o problema é você, que o erro é você, mas isso ao tempo todo, em todas as brigas, em todas as discussões, você começa a desenvolver um tipo de fuga. Você, quer saber? Então não vou discutir mais, não vou falar mais nada. Aí você fica mais quieto, você fica mais em silêncio, só para não arrumar briga. E o outro fala com tanta certeza, critica você com uma ênfase, que, que você começa a pensar assim, cara, será que realmente isso é verdade? Será que eu sou o problema? Será que eu sou exagerado mesmo? Será que eu sou exagerada? Será que eu estou, assim, ultrapassando os limites? Aí você começa a ler diversos livros de autoajuda, você começa a assistir vídeos na internet para entender um pouco mais do assunto, aí você começa a refletir mais sobre si mesmo, você assume as responsabilidades, aí você vai lá e pede desculpa primeiro, você aprende a se comunicar melhor, você tenta não provocar mais, você começa a pisar em ovos, mas tudo para fazer a relação dar certo. Mas aí eu te faço uma pergunta: eles querem que a relação dê certo? Eles, a sua esposa, ou seu marido, seu namorado, sua namorada, está disposto a se olhar no espelho, a refletir, estão dispostos a mudar? Ou a sua esposa e seu marido acha que tudo isso que você fala, tudo isso que você está tentando é perda de tempo? Porque no final, para eles nunca são um problema, e sim você. Olha, nenhum esforço seu de autoaperfeiçoamento vai curar a raiva deles. Entenda isso. Nada do que você faça de melhoria existencial em você vai mudar a manipulação dele, o controle dele. Se não tomarmos o cuidado, a gente vai ficando preso em um ciclo eterno. A gente sabe que algo está errado, sabemos que queremos o melhor, mas a gente não consegue sair desse ciclo de abuso. Pessoal, olha bem, relacionamentos tóxicos, eles roubam muita coisa de nós, muita coisa de nós. E uma delas é o amor próprio, sim. A gente acaba esquecendo que tem direito de ser amado ou de ser amada sem se sentir egoísta. A gente tem sim o direito de receber afeto, carinho e amor, e sem achar que isso é egoísmo. Uma das coisas que a gente perde também em um relacionamento tóxico é que a gente perde a nossa voz real. Porque quando a gente finalmente começa a falar dos nossos sentimentos, a gente é invalidado. A gente é chamado de exagerado, de sensível demais, ou que a gente está, assim, pegando no pé, sendo chato. Aí a gente começa a duvidar de nós mesmos. A gente vai ficando ansioso, confuso, e isso por muito tempo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu quero ajudar você a enxergar esses padrões abusivos com um pouquinho mais de clareza. Eu quero te dar a compaixão que talvez você não esteja se dando, mas também eu quero te lembrar que você merece sim vivenciar um amor genuíno. Eu quero ajudar você a responder com honestidade se o que você tem vivenciado na sua relação é amor de verdade ou você está preso ou presa em um vínculo traumático. O que você vive na sua relação, no seu casamento, enfim, é amor de verdade ou você está em um vínculo traumático? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que eu sou Juarez, eu acho que não me apresentei no início do vídeo, eu sou psicólogo clínico. Se você precisar de ajuda, de algum acompanhamento psicoterapêutico, o meu contato está aqui, tá bom? No comentário fixado, fica à vontade, eu estou à sua disposição. Mas vamos lá. Bom, Juarez, o que é esse vínculo traumático que você falou aí, que talvez eu possa estar vivendo? Bom, o vínculo traumático, ele é assim, é um apego intenso e doentio
que vai se formando nos relacionamentos que são disfuncionais, nos relacionamentos que são tóxicos, naquelas relações abusivas. É como se fosse assim, de um lado, a companheira ou o companheiro é manipulador, é controlador e abusivo. E o outro se sente incapaz de sair da relação, ou por dependência emocional, ou por medo de abandono, ou aquele, sabe, aquele senso de incapacidade que o sujeito tem de lidar com a própria vida, acha que não vai conseguir se virar sozinho. Então, de um lado tem o manipulador, o controlador, e do outro lado tem aquele sujeito que sabe que está numa relação abusiva, mas não consegue sair, a pessoa fica nesse ciclo. Não é só um tipo de trauma que às vezes é compartilhado lá da infância, não. O que realmente acontece é um ciclo intermitente de abuso, alguma discussão em que você é ridicularizado, você é inferiorizado, e logo depois vem um reforço positivo, um dia legal, um dia maneiro. Por exemplo, eles machucam você, te humilha, te controla, mas depois muda, aí te enche de amor, sabe, te enche de atenção, de promessas, começa a dizer pra você assim: "Olha, eu não vivo sem você. Olha, você é tudo pra mim", sabe, aquele carinho, aquela coisa, assim, bem profunda. Diz, até confessa erro, diz assim, ó: "Olha, eu errei, mas vamos mudar, vamos passar dessa". Aí você, beleza, eles reconhecem o erro. Só que um pouquinho depois, passam alguns dias, o ciclo recomeça. Aí você é ridicularizado de novo, você é controlado de novo, você é ofendida novamente. Parece até assim, um pouco sem noção você ficar numa relação assim. Aí você pergunta: "Mas como que alguém aguenta viver isso?". É porque esse ciclo de abuso, ele engana você. Ele mantém em você uma esperança de que, uma hora vai melhorar, uma hora isso tudo vai mudar. E muitas das vezes, a gente não sabe o que é um amor saudável. Talvez você nunca teve um amor genuíno na sua infância. Talvez você cresceu numa casa insalubre emocionalmente. Cresceu no meio do caos. Talvez a ideia de amor que você tem é um amor imprevisível, que precisa fazer muito para merecer aquele afeto. Talvez você vivenciou muitas explosões de raiva, seguida de: "Não, não aconteceu nada, tá tudo bem, tranquilo". Talvez você se acostumou que a culpa era sempre jogada para você, sabe, a pessoa fez uma coisa de errado e: "Ah, você que me fez fazer isso". Aí o seu cérebro, hoje, na sua relação, faz você escolher aquilo que é familiar, mesmo que doa, porque o desconhecido, talvez um amor calmo, um amor respeitoso, um amor genuíno, é desconhecido para você, é estranho, é diferente. Olha, quando você está numa relação tóxica, parece impossível ir embora. É, parece que você não tem essa possibilidade. Mas ficar na relação está matando você aos poucos. Aí você, infelizmente, você se vicia em momentos bons, em picos, assim, de êxtase intensos, de alegria e tal, mas logo depois vem os níveis baixos de humor, as crises, as brigas, os abusos. Mas aí, mesmo na baixa, você espera aqueles picos de êxtase novamente. Provavelmente as brigas, ou melhor, nas brigas parece assim que a relação vai acabar aí, né, brigou, aquela coisa feia, aquela coisa braba. Só que logo depois, na reconciliação, quando vocês voltam a se falar novamente, parece que vocês possuem uma conexão profunda. "Olha, a gente passou tanta coisa juntos". Não, não, presta bem atenção aqui, isso não é conexão, isso daí é sobrevivência. Eles causaram a dor em você, e você simplesmente suportou. Não romantize isso, não romantize isso. Quer ver um outro sinal de alerta numa relação tóxica? É que, apesar dele te maltratar, ou dela te maltratar, eu falo sempre ele ou ela porque, tóxicos não são apenas homens, mas mulheres também. Então vamos lá. Além de ela te maltratar, te machucar, você sente que precisa dar um amor incondicional para ela. E às vezes, presta bem atenção, isso está ligado a um amor que você nunca recebeu. Às vezes isso está ligado a um amor incondicional que você nunca recebeu. É como se você, de maneira muito inconsciente, quisesse salvá-los da raiva deles. Como se você quisesse, assim, ser o salvador deles, curá-los com o seu carinho e com o seu amor. Mas presta bem atenção, pessoas tóxicas não querem ser salvas,
não querem. Sabe como elas veem o seu carinho? Sabe como elas veem o seu afeto, o seu cuidado? Como uma ameaça. Sim, como uma ameaça. Se você parar um pouquinho aí e mapear um pouco as atitudes, você vai ver que eles acusam as suas atitudes de afeto e de carinho, assim, de falsidade, de cinismo, como se você estivesse sendo sonso, malandrinho, espertinho. Aí, quando você decide, assim, parar de dar carinho, já que você percebeu que eles rejeitam o seu carinho, sabe o que acontece? Eles invertem, eles vão e chamam você de frio, te acusa de insensível. Aí, novamente, isso te coloca, sabe no quê? Num ciclo traumático, onde ativa o seu medo de abandono, você acha que você é ruim, que você está fazendo algo de mal para ele, aí você desenvolve aquela falsa ideia de que você precisa realmente cuidar dele, que você precisa cuidar dela, aí o ciclo traumático se repete. Porque no fundo, você acaba querendo curar suas feridas antigas através deles. Talvez você tenha crescido sentindo que precisava fazer muito para merecer amor e afeto. Talvez você cresceu numa casa assim. Talvez você tenha experimentado algum tipo de violência na sua infância, algum tipo de abuso. E talvez seja normal para você se sentir culpado. Você sempre assumiu culpa por crimes que você nunca cometeu. Talvez seja normal para você se sentir sempre envergonhado ou envergonhada, menosprezada, abandonada, fracassada. Talvez você se acostumou com pessoas explodindo de raiva por você. E depois literalmente agindo como se nada tivesse acontecido. Talvez esse tipo de postura é normal para você, e que isso faz parte da vida. Talvez você se acostumou a ser rotulada ou rotulado como exagerado, como insuficiente. Talvez você está acostumado a nunca ouvir palavras do tipo: "Olha, desculpa, isso que eu fiz foi erro meu, me perdoa". Talvez você não está acostumado a ouvir isso. Talvez ao invés de você ouvir: "Olha, desculpa, eu errei", talvez o que você sempre ouviu foi isso aqui, ó: "Cara, eu fiz isso porque você me irritou, você me fez fazer isso". Percebe que as experiências passadas, elas influenciam a maneira como você se comporta no seu presente. Então, enquanto outras pessoas numa relação igual essa que você vivencia, talvez pensaria claramente assim: calma aí, eu tô numa relação, isso tá errado, isso não pode ser assim, isso é tóxico. Eu mereço algo muito melhor do que isso que eu tô vivendo, e eu vou embora". Mas talvez o seu inconsciente, ou para o seu inconsciente, não seja tão ruim assim, seja já normal. Talvez você pense assim: "Ah, isso que é isso, o amor é isso, a vida é assim, faz parte. Ah, nenhum relacionamento é perfeito mesmo, então, enfim, todos os relacionamentos têm o seu problema, e no final também, eu a amo, ou eu o amo. E se eu for embora e eu estiver tomando uma atitude errada?". É porque às vezes a gente pensa isso, que a nossa decisão sempre vai ser a decisão errada. E se eu deixar ele ou se eu deixar ela, poxa, e depois eu me arrepender, aí eu vou aí eu vou me ferrar depois, então melhor não tomar nenhuma decisão agora. Aí você novamente volta para o ciclo traumático. A verdade é que você nunca se sentirá tão sozinho quanto em um relacionamento tóxico. Porque quem vive um relacionamento tóxico vive um tipo de solidão a dois. Ninguém experimenta uma vida plena, saudável, onde não é valorizado, onde não é priorizado, onde não é cuidado, não é acolhido, não é compreendido. Não, ninguém consegue viver de forma saudável numa relação assim. Isso não é amor, isso é sobrevivência. Lembre-se, você não é mais aquela criança que se acostumou com um padrão relacional tóxico. Você não precisa se abandonar para não ser abandonado. Você é a sua melhor ferramenta para conduzir a sua vida. Olha, você que está me ouvindo, entenda uma coisa: você não precisa permanecer em relacionamentos tóxicos, não precisa permanecer nesse relacionamento abusivo. Eu sei que falando assim, quando você pensa no término, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas é necessário para a sua
saúde, não diria apenas saúde emocional não, mas para sua saúde existencial, para a sua vida como um todo. Um outro sinal de que você pode estar vivenciando um tipo de vínculo traumático é que você nunca corrigiria a relação tratando ele ou ela da maneira como ela ou ele te trata. Vamos lá. O que aconteceria se você a tratasse exatamente da maneira como ela te trata? O que aconteceria? O que aconteceria se você a interrompesse? O que aconteceria se você falasse com ela da mesma forma que ela fala com você? E se você usasse as mesmas palavras que elas usam para te descrever, para te acusar, para te envergonhar, para te ridicularizar? E se você correspondesse à altura, com a mesma energia e humor com ela, da forma como ela direciona para você? E se você flertasse com outras pessoas, como ele faz também com outras pessoas? E se você, por exemplo, ignorasse as preocupações dela como ela ignora as suas preocupações? Você nunca, presta bem atenção, você nunca se sentirá seguro e amado em um relacionamento onde não há igualdade ou respeito mútuo. Em um relacionamento com vínculos traumáticos, quase sempre há uma, como eu posso dizer, não é só uma injustiça, sabe, relacional, mas há um tipo de dinâmica do poder. É como se fosse assim, vamos pensar aqui que o homem é o tóxico. Ele tem o poder, e de você é esperado apenas se submeter. Hum, Você não pode contrariá-lo. Ele é como se fosse um rei, que não pode ser confrontado, não pode ser contrariado, a palavra dele não pode ser contrariada, e isso é muito perigoso. Ó, um outro ponto é que você assume todas as responsabilidades no relacionamento. Eu estou dizendo assim, assume todas as responsabilidades e às vezes você assume todas as culpas. Por exemplo, eles às vezes isolam você dos seus amigos, dos seus familiares, você não pode mais ter contato com amigos, com parentes. Só que de vez em quando, alguma informação vaza sobre o que ele faz com você. Aí você tenta assim, eh, fazer de um jeito, você tenta de alguma forma abafar o caso para que ele não pareça ser uma pessoa ruim. Você justifica, você inventa uma desculpa, você age de um jeito para proteger ele. Assim, é como se você minimizasse a situação, tá? Talvez você até busca justificativas. Ah, olha, gente, ninguém é perfeito, né, e tal. Olha, ele teve uma infância difícil, a gente está trabalhando para melhorar isso, ou ele estava um pouco estressado naquele dia, ele não estava num dia legal. Só que a gente faz isso, inconscientemente por diversos motivos. Primeiro porque a gente sente vergonha da situação, né. Alguém percebeu, alguém ficou sabendo e a gente, um pouco envergonhado, a gente tenta abafar a situação. Ou porque a gente está tentando, aí até uma camada um pouco mais profunda, assim, de reflexão, é porque a gente está tentando evitar os sentimentos que estão diante de nós. A gente tenta dar explicação para aquela pessoa que a gente sabe que é mal, sabe que é mal. A gente fica justificando porque é mais fácil tentar justificar do que admitir o quão terrível é a relação. Porque, mais uma vez, isso nos deixaria, assim, com vergonha de estarmos nessa situação. Aí sabe o que acontece? Você acaba buscando diversas maneiras para melhorar a sua forma de se comunicar com ele ou com ela, para que eles não reajam com agressividade em público, para que eles não interpretem o que você falou de uma forma equivocada e que te agrida de forma verbal, sabe? Aí você começa a entender todos os gatilhos daquela pessoa melhor do que ninguém, só para que você não ative esses gatilhos e você venha a ser envergonhado diante das pessoas. Aí você se torna especialista em pisar em ovos. Você não sabe como que tá o outro, você não sabe se deve entrar por aquela porta ou não, então você já entendeu todo o cenário, aí agora você vive, assim, de uma forma bem passiva e subserviente ao humor do outro. É como se você tivesse que estar eh, preparada para tudo a todo momento. E o pior é que você se convence de que isso é amor. Isso não é amor, isso é sobrevivência.
Você começa a achar que isso é compreender ele, compreender as falhas deles, entender, mas não é. Isso aí é sobrevivência. Você acaba numa posição em que você sente que você está regulando as emoções dele para você se sentir segura e você ficar em paz. É como que é como se você acaba achando que você é a cuidadora emocional dele. E isso faz você inconscientemente se sentir necessária para ele. Como se fosse assim: "Olha, não, olha, sem mim ele desmoronaria. Assim, sem mim ele, poxa, ele não viveria, sem mim ele perderia emprego, sabe, eu não sei o que seria dele sem a paciência que eu tenho com ele". É como se você dissesse assim: "Olha, ele precisa muito de mim, ou ela precisa muito de mim. Poxa, eu sou o único que enxergo tudo isso, que entendo tudo isso, que sei", sabe. Aí você acaba assumindo o trabalho emocional de 2 pessoas na relação, porque agora toda a responsabilidade de reparação, de cuidado, de profilaxia emocional cai sobre os seus ombros. E sabe qual é o resultado disso? O resultado disso não é paz, mas exaustão. As suas energias mentais serão drenadas e você vai experimentar um tipo de ressentimento, de angústia, de solidão e às vezes até de depressão. Porque você sabe lá no fundo que ele ou ela está se aproveitando de você. E não é sua função ensinar outra pessoa a ser um adulto maduro, a ser uma pessoa saudável. Não é sua função. Você, na verdade, está equivocadamente protegendo ele das consequências das próprias ações. Como se você fosse, assim, a mamãe ou o papai deles, sabe? Cuidado de pai e de mãe. Algo que você não é. Olha, a gente gasta muita energia mental tentando entender o comportamento dele ou dela. Muitas explicações, muitas lógicas. Talvez você passou horas pesquisando, assim, o que é uma pessoa narcisista, como ele se comporta, são narcisistas, são pessoas evitativas. Olha, como que foi o passado dele ou o passado dela na infância, nas relações anteriores, o que ela vivenciou, o que ele vivenciou. Mas a verdade é que não importa o que eles são. Pare de bater a cabeça tentando entender o comportamento dele ou dela. Talvez você não entenda porque você nunca trataria alguém dessa forma. Você nunca trataria alguém que você ama desse jeito. Provavelmente todos nós tivemos momentos na infância que foram difíceis. Não podemos permitir que o nosso passado magoe outras pessoas agora no presente. Então, pare de dar desculpas para eles. Pare de tentar justificá-la ou justificá-lo. Aposto que eles não tratariam o chefe deles como trata você. Ou chamaria o chefe ou os amigos como chama você, como trata você. Isso significa que eles podem sim, eles têm a consciência do que é ser respeitoso quando isso beneficia eles. Então, uma pergunta talvez muito melhor de se fazer, ao invés de você se perguntar assim: será que ela é narcisista ou será que ele é narcisista? Ao invés dessa pergunta, faça o seguinte: eu me sinto valorizado nesse relacionamento? Eu sou considerado como um igual? Eu me sinto acolhido? Eu me sinto amado? Eu me sinto seguro? Eu me sinto apoiado nessa relação? Os meus sentimentos e as minhas necessidades são validados? Ou são descartados? Ou são ignorados? Ou são desrespeitados? Porque se os seus sentimentos são ignorados, se a resposta for não, eu não me importo se a gente vai chamar eles de narcisista, de tóxicos ou qualquer um outro nome que a gente possa dar. A grande questão é, isso não é um relacionamento saudável. Você não está em um relacionamento saudável e principalmente, isso não é amor, não é amor. Olha, você merece se sentir apoiado, apoiada, amada, valorizada. Você merece ser amada. E isso de forma consistente, não ocasional, aleatoriamente, não. Talvez você esteja sentada aí dizendo: "Olha, eu sei que tudo isso aí que você está falando, Juarez, eu sei que é verdade. Isso acontece mesmo, mas eu não posso ir embora.
eu não posso ir embora. Olha, tudo bem se essa for a sua situação, mas não é aí o lugar que você deve ficar. Não é aí. A cura só começa quando você começa a questionar as suas crenças distorcidas. Então, talvez, quando você disser assim, ó, eu não posso ir embora, aprenda a repensar e considerar que isso talvez não seja a verdade. Você pode ir embora. E ainda digo mais, você consegue ir embora. Só que ir embora, talvez isso signifique que você terá que enfrentar os seus medos. Significa enfrentar talvez o medo de possivelmente ficar solteiro, ou o medo de ficar solteira. Significa que você terá que lutar contra a culpa de deixá-la. Enfrentar, encarar essa culpa de deixá-lo. Especialmente quando ele ou ela começa a dizer assim, ó, que estão sendo abandonados e rejeitados por você, ou quando eles dizem assim que precisam muito de você, sabe? Quando você pensa em ir embora, eles dizem assim: "Não, não vivo sem você", que você está causando um mal terrível neles, que você se aproveitou dele ou que você se aproveitou dela, que você está sendo mal em deixar eles. Só que na verdade, eles causaram isso. Eles escolheram te expulsar deste relacionamento. Olha, presta bem atenção. Você merece alguém que não te julgue. Você merece alguém que não menospreze as suas necessidades. Você merece alguém com quem você se sinta segura, seguro, que você se sinta bem em compartilhar o que está no seu coração, que você se sinta livre para compartilhar o que você pensa, o que você acredita, o que você acha de algumas áreas da relação, mesmo que às vezes seja confuso, mas você precisa estar e viver uma relação com uma pessoa que escute você. Você merece alguém que queira entender a vida com você. Você merece ter uma relação com alguém que diga assim: "Olha, vamos resolver isso junto. Não, a gente é uma equipe, a gente é um time, a gente é um só". Essa pessoa, ela tá por aí, pra você. Olha, eu arrisco dizer que você sabe que merece algo melhor, mas talvez você se culpa por estar nesse relacionamento e não ser capaz de estabelecer limites saudáveis aí. Olha, eu sei que é realmente difícil pensar numa mudança, no rompimento da relação. Eu sei que é difícil. Eu falei isso até num outro vídeo. Mas entenda, você não vai se arrepender disso. Não pense assim: "Ah, eles vão encontrar uma outra pessoa e vão tratar essa outra pessoa melhor do que trata você". Não, não vai. Você não vai acabar se sentindo sozinho ou sozinha para sempre. A verdade é que você está apenas evitando esse sentimento de medo. Medo de ficar sozinho, medo de ficar sozinha, medo de cometer um erro, medo de que eles se esqueçam de você e sejam, boas com outra pessoa ou felizes com outra pessoa. Talvez você, tenha o medo de não ser aceito em uma outra relação, mas entenda, invista em você novamente. Aprenda sobre o que te faz feliz. Isso não é egoísmo, é você investir em si mesmo para que você tenha realmente algo para viver, para que você tenha vida, para que você possa experimentar de fato a felicidade emocional, para que você realmente possa oferecer tudo aquilo que você tem de bom para uma pessoa que ama você também. Então olha, para concluir, eu não sei em que ponto você está nessa caminhada, nessa relação. Por mais desafiador que pareça, você precisa realmente realizar esse tipo de questionário, ó. Ele se importa com meus sentimentos e as minhas necessidades? Eu estou me amando ou eu sinto que estou me perdendo? Eu me sinto confuso ou confusa o tempo todo? Estas são perguntas que precisam ser respondidas por você. São perguntas difíceis? Sim, são perguntas difíceis, mas você precisa quebrar esse ciclo traumático ao qual você está inserido. É por isso que você precisa realizar esse questionário com você mesmo e ser bem sincero para não perder mais tempo da sua vida numa relação
doentio. Olha, você gostou desse vídeo? Esse vídeo ele fez sentido para você? Eu espero que sim. Olha, você não é um fracasso, tá? Você só está aprendendo a sair desse modo de sobrevivência. E isso é um processo e você vai se orgulhar de você mesmo depois. Entenda que você está num processo, que você pode atravessar isso da melhor forma. Eu já falei algo eu já falei essa frase em outro vídeo que você é a sua melhor ferramenta para lidar com as dinâmicas da vida. E às vezes a única forma de nos curarmos desse desse trauma, desse vínculo traumático, é encarando a dor da separação mesmo, encarando a dor, porque essa dor irá se reverberar em maturidade lá na frente. Não é fácil? Não é fácil, mas é necessário, necessário. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, de curtir esse vídeo. Olha aí, observa, vê se você é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo e vamos caminhando nessa estrada chamada vida.